E aí, galera do canal do Papo de Onça, vamos começar agora mais um Café com as Onças. Esse quadro que quer te ajudar no teu desempenho, no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você tá chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal. Encaminhe aí para os amigos que têm interesse em empreendedorismo, assuntos relacionados à Amazônia e agora também no café, assuntos diversos, né, amiga? Certeza. Se você tá chegando agora, muito prazer. Eu sou a Toia, sou apaixonada por sapatos e boas conversas e tô aqui com a minha amiga Jai. É isso, eu sou a Jaiane Aguilar, sócia da Aguilar Advogados, advogada há mais de 15 anos. E sou mãe de gêmeas, sou casada e tô aqui enfrentando esse novo desafio que já é velho. Há um ano e meio ela tá enfrentando um novo A gente não cansa de desafio. dizer que é um novo, porque é um novo, cada um é um novo, amiga. É verdade. Vamos combinar, né? E a gente estava até conversando aqui que é uns assuntos específicos que a Vitória gosta Eu de gosto de falar. falar assuntos específicos porque a gente agora tem os nossos cafés que a gente Isso. fala de assuntos específicos, Isso. né? Porque o episódio é a Na trajetória. verdade, gente, é um papo que a gente gosta de sentar na mesa e conversar com a amiga, é sobre isso. É o sobre o que a café. gente trata. A gente quer falar de emagrecimento, quer falar de dieta, quer falar de como é que vai resolver o caso da família, como é que eu quero ir morar para Portugal, como é que eu vou fazer Muitos pra assuntos conversa. diferentes. Ou seja, são diversos assuntos que a gente sentaria tranquilamente numa mesa de bar para tomar um vinho. Inclusive, tá faltando um vinho aqui, viu? O Gabriel vai providenciar isso aí na próxima vez pra gente. Faltou. Exatamente. Inclusive, um E- patrocínio de vinho, de repente. Olha né? aí, alô. E o assunto de hoje eu adoro. A Toia, E eu mano, sei que vocês toda gostam. furada, olha. Depois eu mostro pra vocês. Sou super a favor. Mas Gente, bora agradecer os nossos patrocinadores. vamos, Poderia vamos ser lá. o Ozempic me patrocinando? Poderia Ozempic. Inclusive, eu estaria furada também. Mondiário poderia? Esse aí, então, meu filho, eu ia falar dele todo dia. Poderia, olha, fica a dica aí, vamos lá. Vamos lá, gente. Quero agradecer a Aguilar Advogados Associados, escritório com mais de 15 anos no mercado, com o compromisso de ser o parceiro estratégico da sua empresa. Midas Macedo Ferro e Aço, melhor e mais barato, ferro e aço. Entrega rápida. Que isso? Ai, É eu o tava carrinho. mandando calar a boca. O seu caminhãozinho Aí o caminhão tá passando uma velocidade de entrega, preço baixo. Se algum concorrente tiver mais da barato, mulher do dono. isso aí, pode ir lá falar, porque ele vive mandando as pessoas da minha loja pedirem desconto. Ele diz, vai lá na usa Bosch, inclusive aguardo vocês. Pede um desconto lá pra Toia. Aí a pessoa chega e ele deu o desconto na minha loja. Então pronto, temos desconto Lá em ferro. na Midas E olha, Macedo. Esse desconto vale mais a pena, porque ferro tá caro. Ave Maria. caro. Gente, Não, lá é barato. Põe na caneca, que a gente Isso. vai já presentear a nossa convidada maravilhosa. Não conta. Não que não esteja aí na descrição do episódio, mas Maria Fricote, com os looks mais incríveis, atendimento personalizado, looks sofisticados para aquela mulher que precisa estar belíssima de manhã até a noite, mas não tem aquele tempo, né, de estar trocando de roupa. Tem que ser um look que caiba em várias ocasiões do seu dia. Então vai do seu trabalho, vai ao seu happy hour, buscar a menina no colégio, uma mulher que aniversário. nem eu, que saio de manhã, só volto de noite pra casa, meu amor, meia-noite. Sempre assim. Sempre Sempre é todo bela. dia assim, né? Vou pra audiência, vou trabalhar, depois eu vou um almoço com as amigas, depois volto pro trabalho, depois pego a menina na atividade, depois tomo um vinho com as amigas. Você quer estar assim impecável, vai lá na Maria Fricote com os acessórios. Da SD Brand. Gente, olha só. Chega antes de você, que são peças elegantes, maravilhosas, que compõem com esses looks incríveis que a gente está usando. São peças do Hector bacon, Albertazzi. Gente, Maravilhoso, chocada, maravilhoso. E são todos cravejados em Swarovski, gente. Então, só Chique. coisa de qualidade. Além disso, temos a Clínica Desportiva, que fica ali na Boa Ventura. A Clínica Desportiva é a melhor clínica de fisioterapia de Belém do Pará. Ela, além de oferecer serviços de qualidade e alta tecnologia, o Júnior, que é o proprietário de lá, que tem enorme referência no mercado, no esporte, ele já trabalhou no Paysandu e grandes times brasileiros, é referência para tratar você, a sua lesão, o que você tiver de problema, ou para te preparar para Prevenir começar também, a correr né? na rua, que a gente está vivendo aí uma seita paralela, vocês estão por fora, se você não É está só sabendo. porque ela tá entrando agora. Essa Eu seita existe há entrei. tanto tempo, ela Pois acha que é, uma então, novidade. mas é porque eu não sabia, então pode ser que alguém que esteja assistindo Ah, não então. sabia também. Então você vai logo se preparar, olha, a minha amiga Aline não se preparou, tá com o joelho machucado. Já tá lesionada lá já na tá Desportiva, lesionada. pega lá, de lá, pega cupom Exatamente. Papo de Onça. E qual é o diferencial, amiga, da Desportiva? Ah, aceita planos de saúde, isso é muito bom. Gente, obrigada. Pagar plano de saúde, ainda ter que pagar por fora é difícil. É sofrido. É entendeu? verdade. Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso Café com as Onças de hoje. E estamos com a doutora
Beatriz Gente. Penalbi. Gente, eu fui nela, tá? Recentemente conheci e indico o consultório lindo, atendimento Ela foi a primeira a diferenciado. Né? Porque a gente só traz profissionais incríveis, né? Aqui pro Papo de Onça. E aí, gente, eu já acompanhava no Instagram. Elas têm vídeos muito legais, esclarecedores, né? E eu acho muito bacana a gente, vai tomar um medicamento, mas você ter ciência do que você tá tomando, com as consequências. E com a orientação correta, né? Eu sempre defendo medicamentos, gente, mas sempre com acompanhamento médico, tá? A doutora Beatriz é nutróloga. Bem-vinda, né? Vamos logo apresentar nossa Seja bem-vinda, já ganhe a sua caneca logo. Muito Quando obrigada. usar, Macau, põe na caneca o Com Papo de Onça, por certeza. favor. Obrigada pelo convite. Vou usar com certeza e vou marcar. E é muito importante todos esses assuntos que vocês abordam. E esse, em especial, é um que eu amo diariamente. Recebo mulheres, homens. Então vai ser muito gostoso o nosso papo de hoje, esclarecer as dúvidas. Deve falar com sobre certeza. todo dia sobre isso, né? Explicando. Isso. já Daria vai para ser. trazer uma plateia no tema de hoje? Daria. Daria. Era pra gente ter chamado mais amigas, né? Sorteado no Instagram quem queria participar. Porque ia ser um debate isso aqui, praticamente. Não, ia ser o dia todo. Gente, ela é do signo de Sagitário, casada, tem uma filha, inclusive a filha dela é Olga também. Olga, igual aqui do nossa Papo de Olga. Onça. Nome lindo. Ela é fofinha assim também. Ela é A mais linda. fofa. E a curiosidade sobre ela, gente, é que ela ama musculação e ler livros. É só isso, ver o né, shape, ver o shape que... Realmente não dá para discutir sobre isso. Maravilhosa. Então vamos lá. Estamos com o assunto em alta há muito tempo, mas agora chegou um para realmente dizer vim para ficar e vim realmente desestabilizar o que vocês conheciam no mercado de emagrecimento, que é o famoso Mounjaro. Caríssimo, né? Infelizmente, só os que podem nesse momento. Mas olha, caríssimo, mas assim, fui Eficiente. recente lá na doutora Beatriz. E o dela é menos caríssimo. Olha aí, a menos gente coloca caríssimo. num plano Menos de caríssimo. acompanhamento. Isso. Achei Vamos menos lá, caríssimo. conta pra gente. Conta ali desde quando começou, né? Eu conto muito pras pessoas que antigamente tinha um medicamento que eu realmente não vou lembrar o nome, que eu tomava uma vez por ano, o cara ficava magro o tempo inteiro. Nossa, eu queria E foi, agora. mas aí saiu do mercado. Aí passou muito tempo, uma lacuna muito grande, muitos anos, sem ter absolutamente nada. E tinha o que ainda usam até hoje. O que é que tu falou ainda agora? Sibutramina. Que eu nunca me dei bem, que eu sempre tive um pouco de dor de cabeça. Então ficou tendo esse. Só que a sibutramina, ela tem um resultado ok, mas não é esses resultados que existem hoje, né? E aí, de repente, chegou o Ozempic, alguns anos atrás. Fala pra gente um pouco sobre isso. Com certeza. Pegando o gancho do que você já mencionou do Mounjaro, de fato, é um tratamento revolucionário que a gente tem, que inclusive veio para ser melhor ainda do que o Ozempic, que é um pouquinho mais antigo, né? E a promessa de que, de fato, venha com uma potência maior de saciedade, um poder maior de redução de perda de peso, inclusive ele é até comparado tempo dependente, né? A cirurgia bariátrica com a perda de peso, né? E a dose conseguindo ser superior ao que a gente tem do Ozempic com menos efeito colateral. Isso Tá. é o melhor, né? O efeito Isso é o colateral. melhor, exatamente. E daí entra até no que você falou agora da sibutramina. Então, a gente tem diversos medicamentos aprovados, mas é um embate essa questão do efeito colateral. Poxa, você quer uma saciedade, quer emagrecer, beleza, mas a própria sibutramina, às vezes dispara uma questão da ansiedade, do emocional, a dor de cabeça. Então, até que ponto custa esse meu emagrecimento, prejudicando o teu dia a dia, a tua qualidade de vida? Então, eu costumo dizer que o paciente ele não vai parar literalmente a vida para o emagrecimento dele acontecer. Então, a gente precisa ajustar todos os parâmetros, que eu gosto de falar do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, para a realidade dele. E entra até a questão financeira. Sim. Então, gente, eu não tenho condição de fazer um investimento, por exemplo, agora no Mounjaro. A gente vai adaptar para o que cabe. Uhum. Então, são tempos diferentes, E tem mas... uns paralelos, inclusive, da sibutramina, né? Que tem um custo de sibutramina, gente, do Ozempic, que tem outras nomenclaturas, mas no final das contas é a mesma coisa, né? E Isso. que fica um pouquinho ali abaixo, não tem? É. A gente tem, por exemplo, o Ozempic em comprimido, tá? Que é o Rybelsus.
Tem a questão da via, né, de administração. Então, por ser comprimido, a gente depende da absorção, depende do intestino estar bacana para absorver e jogar, de fato, para a corrente sanguínea. E já no subcutâneo, a gente tem essa ação mais rápida. Então, Ozempic, Mounjaro, o paciente já sente, às vezes, no dia. Ele já está sentindo o efeito. Mas são possibilidades. Então, para um paciente, faça bastante sentido. Então, é uma alternativa que a gente tem. Fora isso, a gente está falando da substância semaglutida, né? Semaglutida é o Ozempic, é o Saxenda, é esse comprimido que eu mencionei. Então, a gente tem alternativas. O Ozempic é uma vez na semana, Saxenda já é diário. Então, tem gente que já nem gosta de agulhada. Então, uma vez na semana até que consegue, poxa, todo dia, e a dose também é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que pesar tudo isso para ver o que faz sentido na vida daquele paciente. Tem alguma contraindicação? Mais do que nunca, de fato, saber se tem indicação. Então, daqui a pouco a gente pode, quem sabe, falar até um pouquinho mais a respeito de quais são as indicações para o tratamento medicamentoso e ajustar isso ao estilo de vida da pessoa, que são etapas. Me diz uma coisa, a única função é inibir a fome ou ele faz outras coisas no organismo também? Eu vou dar o exemplo dos dois, do comparativo que está mais em alta agora, sempre a comparação do Ozempic com o Mounjaro, tá? O Ozempic, a gente chama dele de análogo de GLP-1. É um hormônio que a gente tem, que ele é liberado quando a gente está comendo, né, da parte gastrointestinal, que ele vai dando o sinal de que eu tô ficando saciado. Então, quanto mais a gente vai comendo, esse hormônio vai sendo liberado, eu fico saciado. E manda também uma parte neuronal dizendo que já tá bom. Então, a medicação, ela te dá esse reforço para que você, às vezes, comendo bem pouquinho, você já tá tranquilo. Então, aquele pratão de comida que você conseguiria comer antes, você já não consegue. E também age na parte do centro da fome, que é uma parte neuronal. Então, não é só da parte intestinal, a parte digestiva, tá? Aí, como é que vem? Por que o Mounjaro tá fazendo tanto sucesso? Realmente é revolucionário. Porque ele atua nos dois hormônios, tanto no GLP-1 quanto no GIP. Então, ele acaba sendo mais potente na saciedade. E ele consegue também ter acaba até no comparativo, a gente vê muito isso diariamente no consultório, a questão da compulsão. Então, com o Mounjaro, as pessoas estão conseguindo ter um controle bem mais fácil da parte de compulsão, seja por doce, que é o mais comum, e de salgado. O que acontece às vezes no Ozempic, a pessoa fica um tempão sem comer, aí dá aquela leve fome, ao invés dela comer uma comida, um pratão de comida de verdade, ela vai beliscar algo mais palatável, um doce, uma besteira. É um emagrecimento ruim, você emagrece não nutrido. Então, a gente precisa sempre estar dando esse apoio, esse suporte para que emagreça bem. Entendi. Então, ele só tem esse efeito. Ele não vai quebrar molécula de gordura, não vai fazer nada disso. Mounjaro, sim. Ele também atua do lado ele atua no lado termogênico também, dessa parte de gordura. E é por isso, então, que ele tem um efeito Então, ele tem um efeito bem mais expressivo, nesse sentido também. E antes deles, a sibutramina, né? Tinha esse efeito de acelerar o metabolismo, né? Mas quando a gente bota o comparativo dos estudos, ainda é bem diferente. Inferior, né? A sibutramina, o caso dela vai ser pela questão do que ela consegue te entregar a custo do efeito colateral que prejudica a tua, às vezes, saúde mental ou a tua qualidade de vida de uma forma geral. A sibutramina prejudica a saúde mental. Exatamente. Eu acho. Olha, eu ouvi falar que nos Estados Unidos tem muita gente, aqueles obesos, né, de lá. De lá, né? Aqui também tem, mas lá tem bastante. Enfim, eles têm emagrecido muito e estão ficando sem andar. Porque eles eram sustentados só por gordura, não fazem nada. Não tinha músculo. Os músculos são todos atrofiados e eles estão acontecendo isso. É real? Então, pode acontecer, e aí que vai da importância. Às vezes o pessoal acha que a gente quer puxar a sardinha para marcar consulta e etc. Mas é muito sério a questão de fazer um emagrecimento de qualidade. Então, a gente pode muito bem emagrecer 20 quilos em um mês. Não existe, mas enfim. Digamos assim, nossa, tô me vangloriando por 20 quilos. Você emagreceu 20 quilos de quê? Só de gordura? Perdeu quanto de massa muscular nesse processo? Às vezes você perde uma grande quantidade também de massa muscular e eu não posso mais considerar esse emagrecimento bom. Não tá sendo legal. Porque é muito difícil ganhar massa muscular. Exatamente. Né? Tá perdendo assim. Então a gente tem que correr nesse processo para pelo menos manter
a massa muscular que ele tem, focar na queima de gordura, então esse emagrecimento ser à custa do consumo de gordura, e depois porque são etapas, né? A gente passa, primeiro diminui o peso total, foca na perda de gordura visceral, gordura corporal, e depois que a gente entra no baixo de manutenção, a gente foca no suporte de musculação, do músculo em si, do estímulo muscular, porque sim, pode acontecer, acontece com muita frequência. Então, até os exemplos dos pacientes bariátricos, por exemplo. Então, pós-bariátrica, você perde muito peso, mas você perde também muito músculo na grande maioria das vezes. E a gente tem uma reincidência... Porque não consome quase nada, né? Exatamente, a gente tem uma reincidência muito grande de peso de pacientes pós-bariátricos, às vezes reganham um peso até maior do que antes da cirurgia. Só que a qualidade da composição é muito pior, porque nesse emagrecimento ele perdeu muito músculo. E quando ganha peso, o peso vem através da gordura. Então, isso vai atrapalhar a gente. Primeiro, falar da locomoção, claro, da independência, mas músculo tem a ver com a nossa parte de concentração, memória, parte cerebral. Então, a gente tem que ter um cuidado, inclusive emocional. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa parte do músculo. Ou seja, hoje em dia é melhor a orientação provavelmente seria melhor ser feito pelo Mounjaro, o emagrecimento desses obesos, do que através de uma bariátrica. Até porque tem os efeitos colaterais que eles... como você pode falar melhor do que eu, mas que tira aquele vício da comida e coloca em outra coisa, né? Eu vejo outra compulsão, né? Muito paciente bariátrico que fica numa dependência de bebida alcoólica. É o primeiro que vem à mente. Assim, a impressão que eu tenho é que a pessoa está acabando a vida dela a partir daquele momento, porque destrói famílias, causa um monte de separação, problemas realmente, e acabam sendo neurológicos, né? Sim, no fim das contas. Com certeza. Sabe por quê? O primeiro que eu penso, que veio à mente, quando você começou a falar, foi a bebida alcoólica. Isso é muito comum, é a troca. Então, não vou te dizer que não faça a cirurgia bariátrica. É importante, logicamente, uma indicação certa, correta, responsável, mas exige um preparo, porque a bariátrica ela não vai mudar a tua parte emocional. Então, a indicação à bariátrica tem já várias comorbidades, está realmente tendo umas outras associações além do peso, que sempre tem, né? Colesterol alto, diabetes ou pré-diabetes, enfim. É um preparo para a cirurgia, porque no pós, você tem que estar reeducado, nada vai mudar, a sua fome vai ter diminuído. Então, vocês já ouviram falar, os pacientes me contam, não, eu senti uma leve fome, aí eu abri um leite condensado e fui tomando leite condensado, que era a única coisa que cabia. Então, assim, olha o nível de nutrição que ele vai ter nesse processo. Fora que a bariátrica, você tem uma redução significativa da parte intestinal de absorção. Então, o paciente, ele colocar comprimido, a questão de reposição oral, é muito mais diminuída do que quem não tem uma bariátrica, por exemplo. Então, vai tendo a deficiência não só por estar comendo menos, mas por, de fato, o intestino estar absorvendo bem menos. Então, é todo um trabalho e é pro resto da vida, né? Então, seria, então, assim, mais hoje, com esses novos medicamentos, emagrecer com os medicamentos. Exatamente, graças que é uma alternativa. A gente tá falando do Mounjaro, mas já tem pelo menos 3 outros mais potentes, que estão vindo com mais tecnologia no futuro. Porque o Mounjaro Exato. Então, para quem sabe, a gente conseguir alternativas a esse método. E o próprio Ozempic, né, já auxiliou muito nesse tratamento. E, se eu não me engano, ele perde a patente, né, em 2026. Não vou te saber dizer exatamente agora, mas e aí ele vai ficar muito mais Sim, acessível, né, a todos, porque outros laboratórios vão começar a fazer também. Sim. Eu acho que esse boom dos remédios, apesar de ter o Mounjaro hoje, eu acho que começou com o Ozempic, né? Dessa revolução. Dessa revolução, realmente. Eu estava até vendo num podcast um dia desse que estavam estudando, inclusive, o impacto disso na aviação aérea. Porque até o peso das pessoas, em geral, né? Pode vir no futuro a mudar e aí tem grandes impactos. E a qualidade de vida de uma pessoa, né? Que era obesa... Às vezes a pessoa fala assim, não, mas os meus exames estão todos ok, eu sou saudável, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho diabetes, mas a pessoa se cansa muito rápido, às vezes não consegue calçar um sapato,
E aí, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Claro, todo mundo tem que se aceitar, a pessoa tem que ser feliz com o seu corpo, mas até onde é uma questão de saúde, né? E não só os exames, também o bem-estar físico da pessoa. Eu vi a gente estava conversando esses dias sobre a Juju todinha, né? A Juju tá um case aí, né? Porque ela levantava, né, a bandeira de que tinha que se aceitar, que ela ia Isso. ficar... E aí, tu sabe quando foi ela... Tu viu como foi que ela caiu a ficha dela pro emagrecimento? Ela foi pra Disney, pro parque, na montanha-russa do Hulk, que ela tinha ido um ano, 2 anos antes. E ela não coube Ela não no pôde brinquedo, ela entrar. não pôde ir. Ela disse, a partir de agora, eu vou mudar isso. Tipo assim, eu não vou mudar o meu destino, eu não vou ficar presa a esse corpo por isso. E ok, ela fez uma bariátrica, mas antes ela emagreceu bastante para fazer a bariátrica. E aí, o que a gente tem que elogiar ainda mais é o processo que ela tá vindo daí pra frente. Porque o incentivo que ela tá dando para uma galera se movimentar a respeito disso, o emagrecimento que ela tá conseguindo fazer, porque muita gente, como você colocou, não consegue, entendeu? Levar pra frente, engorda às vezes mais, e ela tá treinando, tá se cuidando, tá? Realmente, ela se transformou, acho que a vida dela, né? De uma pessoa que era extremamente obesa e levantava a bandeira e brigava com a sociedade por isso, pra uma pessoa que não, eu me amo, eu vou me cuidar e quero que outras pessoas também percebam o quão mal isso faz na vida delas. Exatamente. Começa bem devagar. É aquela, eu usava 42, eu já peguei 42, não deu. Vou pegar o 44, quando você vê, tá no 48. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido que a gente... E são coisas escondidas. Então, você mencionou a questão do calçar sapato. Gente, às vezes com 2 semanas de tratamento, o paciente me falando, eu tô calçando 2 semanas, isso é muito recente, o tratamento é longo. Eu tô calçando melhor o sapato, tô tirando a meia com mais facilidade, eu tô tomando banho melhor. Fora a questão de sono, né? Você dorme melhor, você tá com mais energia, apesar de um processo de emagrecimento estar em déficit calórico. Bem-estar. Então, imagina com o que vai melhorar depois de estar, né, meses nesse tratamento e realmente entrar no peso adequado. E é unânime, todos falam, eu não tinha noção de quão mal eu estava, porque você se acostuma. E daí até eu sair desse quadro, dessa zona, eu olhar pra trás e perceber, eu não tava legal. E você vai percebendo a quantidade de coisas que vão te privando porque pra gente de estar engordar bem. é muito rápido. E realmente é isso, essa roupa não pra deu, aí eu emagrecer. comprei uma outra, aí vai... E vai ver a questão do metabolismo da mulher, né? Que é muito mais lento. Eu faço dieta e meu marido ele emagrece 10, eu 6, 5. Cara, e ele fazendo a mesma coisa, eu fico muito aborrecida com isso. A mulher, ela tem um sistema ali, uma interação hormonal, tem toda a questão do ciclo, né? Do também. ciclo, tem a ver com... Até porque hoje em dia a mulher faz 1001 funções, muito bem feitas. Às vezes a gente deixa uma coisa ali, não tem como fazer tudo perfeito. Mas isso também exige, não tem como a gente comparar. E o homem tem, de fato, algumas outras vantagens de organismo metabólico, que a mulher acaba entrando até com o passar da idade. Vai ficando cada vez mais difícil para a mulher, que ela vai perdendo até mais massa muscular, fica com a facilidade de ganhar e estocar gordura. Então, a gente tem que ir adaptando também para ficar bem. E tem uma quantidade de quilos que a pessoa precisa ter, no mínimo, para perder, para ser indicado um medicamento? Por exemplo, eu quero perder 3 quilos. É indicação, medicamento, ou depende da situação geral da pessoa? Depende da situação em geral. Porque daí a gente fala de 3 quilos, mas eu preciso... É chatinho. Eu preciso olhar para tua composição. Então, o que é que significa 75 quilos? Pode ser de muita massa muscular. E o teu percentual de gordura tá ali 25%, 20%. Então, tá ok. A gente não tá falando de nada de atleta, né? Mas ok. Já tem uma questão específica da parte física, que é um percentual ok. Mas 75 quilos com 30, 20, 35, 39% de gordura... Era o que eu tava. Aí a gente precisa dar uma olhada. Eu preciso entender até essa questão do IMC, que falava muito antigamente, questão do IMC. IMC, hoje a gente precisa olhar além do IMC para conseguir indicar. E às vezes é um percentual mais elevado, com uma baixa de massa muscular, e a pessoa tá pré-diabética. Tá com colesterol alto, tá com outras alterações... Que vão influenciar. Exatamente. Então, para a parte medicamentosa, a obesidade é indicação, ou sobrepeso que já tenha pelo menos uma comorbidade, que são esses que eu mencionei, pressão alta,
o diabetes e outras alterações. Então, a gente já tem segurança para entrar com um tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Tá, mas aí se a pessoa faz por estética, tem algum prejuízo pro corpo? É assim, sempre se confiar que não, eu vou ter essa extrapolada assim, vou ter essa alimentação, porque assim que eu quiser, eu vou fazer uma dose ali rapidinho, emagrece uns 3 quilos, vida que segue. Isso a longo prazo não é interessante, até porque você se confia, você tá no bastidor ali não tendo um cuidado com a alimentação, com a atividade física, com os hábitos em geral, né? E se confiando que a medicação vai rapidinho emagrecer. Então, na maioria dos casos, isso não é muito inteligente, porque vira ali um ciclo ruim. Então, a gente faz o que tem para emagrecer, a gente atinge o objetivo deixa no nível de segurança, tá? O que é nível de segurança? Eu quero emagrecer 20, digamos. Então, às vezes a gente bota um 23, pra não ficar sempre naquele número. Isso eu tô falando sempre levando em consideração saúde, tá? Composição, percentual de gordura. Pra você não ficar nessa, eu fiz uma viagem. Gente, na viagem, come tranquila, tá tudo certo. Comer, a questão das bebidas, você vai geralmente não ter o hábito da atividade física de forma regular. A gente tem uma tendência, principalmente nós mulheres, até voltar mais inchadas. Não necessariamente é um aumento de peso. Então, é um cuidado que a gente precisa ter e ser conversado essa questão de qual é a ser viável ou não. Assim como eu tenho pacientes da parte de preparo, por exemplo, para cirurgia. Tem paciente que é 5 quilos, tem paciente que é 10 quilos, tem paciente que já foi 3. Então, a gente faz, mas é super rapidinho essa questão dos 3 quilos ali. É fácil de bater. Dá pra resolver, né? Dá. Fica dá tranquilo. Sim, dá pra correr um pouco. E o Ozempic, especificamente, ele trabalha, né, para reduzir a insulina, né? E eu acho que eu vi que quando você já tá com ela num nível, ele não baixa mais. Por isso que ele é um medicamento tão inteligente. É realmente isso? Então, ele não vai ter esse prejuízo no corpo, diferente dos outros remédios para diabetes que também emagrecem? A gente precisa ter um cuidado a gente confia na questão da tecnologia, dos estudos que a gente tem, mas a gente precisa ter cuidado com a hipoglicemia. Porque ele atua diminuindo, sim, ele trabalha na resistência insulínica, que é uma das vias de ações para o emagrecimento. Quem tem a resistência à insulina muito alta, que às vezes já está nesse nível de pré-diabetes, é uma das principais barreiras para emagrecimento. Então, ele já faz esse tratamento. Mas precisa ter um cuidado principalmente com a associação de outras medicações com ele, para que ele não venha baixar muito e isso dá algum efeito ali colateral da parte de hipoglicemia, que é perigoso. Então, ele pode baixar muito? Pode Tanto dar. que às vezes dá a sensação de desmaio, Exatamente. né? Tem gente que desmaia. Então, chega paciente, olha, a gente pergunta, né, a questão de pressão baixa, pressão alta, a questão da glicose. Então, se eu tenho mulheres, principalmente, já tem uma tendência sem nenhuma medicação, e já às vezes tem um episódio que é importante de desmaiar, passar mal, geralmente a gente não faz essa prescrição, porque a chance de estar ali já no nível de risco para ela é maior, pelo mecanismo de ação da medicação. E o Mounjaro, né? Ele ainda não foi analisado pela Anvisa, mas a gente vê que tem médicos que têm esse tratamento com essa mesma substância, Sim. né? Como é que tá funcionando isso? Sim, a gente já está aguardando, ele já tem aprovação no exterior, né? E a gente já tem, inclusive, a comercialização tanto importando, né? Quanto da produção da parte daqui do país. Então, a gente consegue utilizar em dose individualizada, a gente tem uma portaria de liberação nacional com essa finalidade. Então, tem paciente que consegue, você tem a liberdade de trazer, você fez uma viagem, tem pacientes que, inclusive, bem no início... pode trazer. Tipo, posso comprar na farmácia normal lá? Pode. E nem precisa de receita lá, né? São diferentes em comparação aqui no Brasil. E aí, você consegue. Logicamente, aí você vai cuidar com a receita, né? Pela questão de quantidade. Mas se for, você traz uma quantidade tranquila de uso próprio... Para uso próprio pode trazer. Exatamente. Agora, de comercialização... exige um cuidado. Então, enfim. E aí, o que a gente tem acesso, a parte médica, é da tirzepatida com as doses individualizadas. Então, eu estava falando da portaria. A gente consegue. Então, tem paciente, a dose mínima do Mounjaro é 5 vezes superior à dose máxima do Ozempic. Nossa! Exatamente. Então, tem paciente que às vezes nem tem a indicação de usar, por exemplo, a dose mínima, mas quer, e a gente tem como usar, mas já é muito potente. Ou às vezes fez a dose mínima e mesmo assim teve efeito colateral, foi muito forte.
Então, eu não fico necessariamente obrigada com essa dose mínima. A gente consegue personalizar para colocar um pouquinho menos e ir adequando conforme a necessidade do paciente. Então, o corpo foi se ajustando à substância, foi ficando mais tranquilo na questão de efeito colateral. A gente pode ir fazendo a progressão com calma. Então, a gente consegue ter isso de forma individualizada e personalizada, que diminui super a chance do paciente não ter adesão porque passou muito mal. Então, já tem pessoas, a gente tem, né, várias pessoas que estão ao redor utilizando e comprando de pessoas que estão trazendo para comercializar e que vão parar no pronto-socorro de madrugada porque tá com palpitação, sabe? Quais são muito os mal. efeitos colaterais? A própria questão de aceleração, né, dos batimentos cardíacos, uma sensação de palpitação, sono frio, náusea, vômito, constipação ou diarreia, pode ser os opostos, né, dor abdominal. O que eu costumo falar? Isso vai muito da questão, obviamente, de como a gente introduz. Então, você precisa ter um tato ali, saber o histórico do paciente. E cada organismo é um organismo, Cada né? organismo é um organismo. Então, é muito comum. Minha amiga usou. Meu amigo usou. Isso tá acontecendo muito com homem. Meu amigo usou tal dose, emagreceu. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aí me ligam. Que não tinha sido eu que tinha prescrito. Mas me conhecia. Olha, preciso de um apoio, porque tá acontecendo isso e aquilo outro. Parar no hospital, eletro com alteração, inclusive. Caramba. Exame do coração. E aí eu falei, então essa dose não é pra você. E já quis comer. É muito comum, tô falando isso, que a galera vai se identificar aí. Já queria, não, eu quero emagrecer mesmo e rápido, então eu vou colocar lá a dose superior. Gente, calma, às vezes pra você conseguiria, inclusive, com a dose mínima ou intermediária. Se não tem um histórico de uso medicamentoso, não tem uma resistência, provavelmente você consegue ainda começar com a dose menor e ir ajustando. Vomitou, diarreia, foi puxado o negócio. E as pessoas estão trazendo e tomando realmente de forma aleatória, né? Sim. O que funcionou para um, deu certo, vou tomar também. Exatamente. E no teu consultório tu tens, né, esse tratamento com sim. essa substância, todo acompanhado e individualizado, Com né? certeza. Lá, o que a gente começou a criar há alguns meses? O plano de acompanhamento. Porque a gente observou que a recorrência do paciente, literalmente comigo, fazia ele ter uma adesão muito maior no nosso tratamento. Então, a gente tem a primeira consulta, ele me traz o histórico, que ele já fez, como é que é o cotidiano dele, o que faz sentido. Inicia a primeira, segunda, terceira semana. Pode ser que na terceira semana já seja diferente do que a gente conversou na primeira. E a gente precisa adaptar. O emagrecimento, ele é cheio de fases e altos e baixos. E eu tenho esse conhecimento. Então, eu sei prever o que tá começando a acontecer. Eu já até dou a informação para ele ter o senso crítico de observar o corpo e já me dando os toques. A gente tem um contato próximo. Então, a gente vai adaptando o plano de estratégia. Esse plano mais específico que a gente tem do que é mais atual, da medicação mais atual, é o plano de acompanhamento semanal. Até porque a aplicação da medicação Aplicando no teu consultório. é uma vez por semana, dentro do consultório. Ai, uai. Então, a gente não comercializa nenhuma medicação, tá? Entregar, olha, vai pra sua casa. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente leva isso muito a sério, a questão como é aplicado, a quantidade que é aplicado e ficar, de fato, atento à questão dos efeitos colaterais. Então, quem tem esse conhecimento da dosagem, da quantidade, são os profissionais. E eu não estou dizendo que um ser humano que estuda e que tem essa ambição de conhecer, até porque o nosso corpo é um incentivo, você buscar, você conhecer, você estudar, tá tudo certo, me questionar, tirar as dúvidas. Nunca, jamais vou ver isso como uma afronta. Mas é perigoso você errar. Ai, nossa, sabe, eu tava um dia estressante, fui ali rapidinho, coloquei uma dose errada. Às vezes 3 vezes a dose que era para você ter administrado. Então, isso pode te causar um prejuízo. Então, a gente leva a sério. Não só a questão da aplicação, a gente faz a bioimpedância semanal. Então, eu observo, vamos ver como é que tá esse emagrecimento. Você tá perdendo músculo, né? Você tá perdendo Exatamente, gordura. perfeito. De onde está vindo a perda de peso? Qual é o ritmo da perda de peso? Você teve efeito colateral? Como é que tá a saciedade? Tá igual a primeira semana? Já tô começando a ter uma resistência, não tô mais com aquela saciedade do início. Então, a gente precisa aumentar, fazer progressão de dose. Como é que tá o ritmo da perda de peso? Até a questão da massa muscular. Inclusive, sendo 101% transparente e sincera, com o Mounjaro, a gente não tá tendo perda expressiva de músculo. Pelo contrário. Às vezes o paciente vem, ai, doutora, eu me pesei, eu esperava um pouquinho mais. E quando a gente vai ver a massa muscular aumentando. Então, isso aumenta o peso total. Porque ele tem aquele negócio que, diferente do Ozempic, que age na questão da gordura, né? Então, daí ele foca perdendo. Então, o emagrecimento está acontecendo, de fato, à custa de gordura
visceral também, inclusive, que é a abdominal. No homem é a mais perigosa. Mas quando a gente vai olhar, o músculo tá ali, ou ele se mantém tranquilo, ou ele tá aumentando. Temos casos, sim, que perde, às vezes 1% nesse período, mas a gente tem um período de segurança que é bem maior do que esse 1%. Sim. Mas que, particularmente nos nossos pacientes, não chegou em nenhum que teve saiu prejudicado da parte muscular por conta do emagrecimento. Até porque a gente o tem acompanhamento esse cuidado. semanal, né? Logo você ajusta, né? Se precisar de alguma coisa. Mas até abrindo um pouquinho mais. Paciente que vai em consulta a cada 40 dias, por exemplo, eles também a gente consegue. Só que daí é um outro estilo de plano de tratamento, Sim. claro. Doutora, e no caso desses medicamentos, a questão desse efeito sanfona, né? Que a gente toma, emagrece e para. Que é a realidade, a minha pelo menos, né? Como é que é? Tem um desmame, tem uma preparação? Ou chegou no peso, para? Ele é como todos os outros remédios? Como é que Sim, funciona? Eu amo essa pergunta. Eu amo responder. Porque a realidade de muita gente é a dor, né? Então a gente ficou feliz porque perdeu os 10, os 15, os 20, mas e aí depois de um tempo? Reganhou, conseguiu manter? Então é uma luta. O pós também é uma luta. E muda muito o momento, esses meses que você fez de tratamento, meses, anos, o que você fez de bastidor, que eu já vou detalhar um pouquinho mais, tem tudo a ver, sim, com o desmame. Já pensou? Seu corpo está acostumado a, do mês direitinho ali, a semana ou o diário, com uma medicação te auxiliando, com uma parte da parte neurológica, com a questão da saciedade, e do nada você tira. Vai ter o contrário, não necessariamente por uma dependência e um vício de substância, da medicação, não é isso. Mas porque a gente precisa ter um preparo para o seu corpo se acostumando com essa retirada. E é muito mandatória a questão do seu estilo de vida. Então, por quê? Tem gente que tem profissional que é contra, não da parte médica, mas tem gente que é contra a parte medicamentosa, por exemplo, do tratamento da obesidade. Porque muita gente joga totalmente a responsabilidade desse emagrecimento na medicação. Então, não cuida de fato com uma reeducação. Que esse processo não precisa acontecer em uma semana, em 15 dias, em 30 dias. É um processo e cada um tem um tempo. Tem um paciente que levou anos. E hoje é o nosso case de sucesso, por exemplo. Então, a questão da própria atividade física. Então, é muito comum, não faço nenhuma atividade. Vamos começar com uma caminhada 2 vezes na semana? Aí começa, não adianta a gente colocar uma meta de 5 vezes na semana e nenhuma. Trabalhamos com metas realistas, ajustando, a gente pensa ali no dia a dia, na correria, vamos pensar junto? Esse horário aqui, será que daria para você se organizar, deixar no carro, para você conseguir fazer uma atividade? Conseguiu evoluir na caminhada, a gente estimula sim a parte da musculação, que ela é crucial nesse processo. Faz a orientação quanto à parte de alimentação. Então, a gente estuda o que geralmente gosta de comer. Não dá pra gente querer enfiar a goela abaixo uma dieta altamente restritiva com alimentos que a pessoa não gosta, porque a chance de adesão disso a longo prazo é mínima. Então, nem sempre dá pra eu passar 100% a mão na cabeça do paciente. Então, tem coisas que a gente realmente precisa chamar atenção, estimular, parar, porque não faz sentido com o emagrecimento e com a qualidade de vida, mas a gente vai orientando e fazendo um trabalho de cada vez, e ele vai sentindo muita confiança nesse processo. Porque você já proibir, fazer algo muito restritivo, isso cria um abuso. Eu vou dar um exemplo. E quando volta, chuta o balde de vez. Exatamente. Poxa, eu fiquei esse tempo. Prova viva disso. Quando eu percebi que eu atingi um objetivo, ou não consegui atingir esse objetivo, que entra um outro ponto muito interessante. Eu fico desestimulado, não deu certo, eu vou chutar o balde mesmo, e eu já tô aqui nessa viagem, aí voltou da viagem, já não prestou, deixa já lascou tudo mesmo. Não, volta. E que seja algo ali no seu dia a dia que faça sentido. Faz diferença. Essas decisões, assim, mas talvez beber um pouquinho mais de água não vai fazer tanta diferença com a comida que eu tô comendo errado, fora de casa. Vamos começar pela água, bebendo pelo menos a quantidade mínima que seu corpo precisa combater o inchaço, fazer limpeza, então... Eu também não sou de beber muito. Eu passo um mês regularizando tudo, depois eu esqueço. Eu tô agora 2 semanas que eu nem lembro que eu tenho que tomar água. Eu também não sou de beber tá água. Aqui na minha frente. Eu tenho que sempre estar me policiando. Mas é porque a gente toma remédio, eu falo pra mim que eu já tomei vários remédios. E eu nem gosto de falar porque a maioria não precisa de receita, né? As pessoas, emagreceu, o que tu tá tomando? O que tu fez? Aí eu logo falo que eu tô tomando. Só que eu, principalmente em rede social, eu prefiro não falar porque não vou incentivar ninguém a tomar uma coisa, né, aleatória. A pessoa pode ir na farmácia comprar o que ela quiser.
E não precisa de receita, né? E as pessoas querem logo realmente essa questão do imediatismo. E eu fiquei depois refletindo, por que eu tenho tantas vezes o efeito sanfona? Porque eu tomo um remédio, eu chego no meu peso, e eu sei que eu preciso estabilizar e tirar ele, mas tem uma hora que a gente não aguenta mais tomar aquele remédio, por conta dos efeitos colaterais. Sim. Né? E de fato, o Ozempic é um dos que menos incomoda. Sim. Né? Assim, que eu poderia tomar por mais tempo, digamos assim. Então, por isso, de fato, o acompanhamento, né? E você se adaptar àquele remédio, dele não ser tão agressivo. Um tempo atrás, eu testei tomar a sibutramina de novo. Eu já tinha tomado quando eu era bem novinha. E eu lembro do meu pai falar assim pra mim, minha filha, ninguém te aguenta mais. Porque eu estava insuportável. Insuportável. E eu falei, não, vou tomar de novo. Fui, né? Não foi a doutora Beatriz, foi antes de eu conhecer, fui numa outra médica. Ela me disse que ele tinha a questão de acelerar o meu metabolismo. Tomei de novo. Meu marido falou, tu vai tomar isso? Não vou te aguentar. Não toma, eu sou contra. Não, encheu o meu saco. Falei, não, vou tomar, junto com um outro, né, que vai regular, não sei o quê. Eu engordei, tomando sibutramina. Porque eu fiquei tão ansiosa. E eu sabia que eu tava com aquela irritação, que era por causa do remédio, então eu me controlava pra eu não descontar em ninguém, porque eu disse pra ele que eu ia me controlar, né, que eu nem sei que tá. E aí aquilo gerou uma ansiedade que eu voltei, eu tinha engordado, tomando um remédio pra emagrecer. De tanto que aquilo mexia no meu emocional. Tu lembrou que eu falo pra todo mundo que o Ozempic não funciona pra mim, né? Aí toda vez que meu marido escuta, ele fala, ela não para de comer e não funciona. Mas eu acho que é porque eu não fico tomando, aí você falou da dose, eu falei, ótimo, porque eu não controlo muito a dose. Eu fico, eu acho que eu não tô com fome, acho que dá pra levar mais uns dias. Aí eu não fico controlando na semana certinho que tem que tomar. Enfim, ou pode ter algum problema com o meu corpo também, com o meu organismo, que não funciona. Não, amiga. Não. Tem que pesquisar, né? Tem que sentar pra conversar, mas avaliar entender. meu corpo. Vai lá na doutora Beatriz, faça um acompanhamento semanal, que é o mais indicado pra você. E nesse meio tempo a gente vai descobrindo, até o teu caso. Chegou, fez um tempo, a gente conseguiu fazer um desmame direitinho, te deu essa liberdade, eu chamo de liberdade. Você não ficar refém da parte da alimentação. Então, inclusive, eu tô na maior parte do tempo fazendo tudo bem, tudo certo. Eu tô com vontade de comer um hambúrguer hoje, um sorvete, eu tô numa viagem. Você tem liberdade para comer aquilo tranquilamente. Isso não vai ser o motivo de um reganho de peso. A gente tem que observar frequência e quantidade. E um ponto que você mencionou, a parte do emocional. Então, a gente tá batendo aqui na parte do remédio para saciedade, Ozempic, Mounjaro. Quase, acho que pelo menos uns 80% dos pacientes a gente faz um acompanhamento emocional. Porque às vezes não é a saciedade. Então tem uma compulsão ali escondida. Tem um que é pra fome emocional, que é o Contrave, né? É o Contrave, que é a bupropiona com naltrexone. E aí, se for uma fome emocional, não é indicado o Ozempic, seria esse outro? Não, a gente, geralmente eu associo. Porque a questão pode da tomar potência junto. com saciedade... Somos dois, né? A potência com saciedade, eles ficam melhores juntos. Porque, de qualquer forma, o comparativo de potência de saciedade, de emagrecimento do Contrave, ainda é bem inferior em comparação a esses outros que a gente mencionou. Eu preciso desse contrário. Pra mim é prazer. Amiga, faz um mix. Um mix de todos. Vou fazer uma misturinha. E vai lá, toda semana tu toma. Então, a gente vai tratando o emocional. Sabia que tem paciente que às vezes a gente para a medicação da fome e mantém ainda o controle, por exemplo, de ansiedade, da parte da depressão. E isso mantém o peso em manutenção. Às vezes não era, a gente usa para de fato ter um déficit calórico importante naquele momento e a gente vai a fundo procurar a causa. Por que eu tô reganhando peso? Por que eu ganhei peso? Qual é a minha associação, inclusive, do emocional? Hoje eu tô muito estressada. Eu chego em casa no final do dia, o pessoal sempre reclama do final do dia e à noite, que é o pior momento. E até para engordar, fica mais fácil esse período, pelo nosso organismo, toda uma interação. Então a gente já acaba comendo mais, comendo ruim, o corpo aí mesmo que estoca, né? Então, a gente dá esse auxílio. Às vezes, a fome é mais do final do dia. Então, a gente cuida com o horário da medicação. Não, às vezes a minha fome é mais do almoço. A gente cuida. Tem que pensar, tem que individualizar, porque faz sentido. É um trabalho de formiguinha. Tem gente que vai mais rápido. Tem gente que é um trabalho um pouquinho maior. E a gente tem que também pensar nas outras associações. Às vezes tem algo intestinal atrapalhando. A saúde intestinal não tá 100%. Tem quadro de constipação. Ou o contrário, mais diarreia, enfim.
tem a própria tireoide. Então, a gente tem que observar Muita o coisa contexto, envolvida. inclusive hormonal, que a gente... Hormônio não é só testosterona, estradiol. Tem a parte hormonal, tem a parte da tireoide, que é muito importante nessa parte metabólica. Então, a gente tem que juntar tudo. A gente faz um rastreio e vai especificando cada vez mais na causa. E até que a gente encontra e, de fato, você tá livre. Você fica tranquilo, até pra depois pensar no Eu quero desmame. chegar nesse momento. Vamos chegar. Tem mais um remédio também que é muito polêmico, que ele é usado não só para emagrecer, né? O Venvance. E que usam muito em São Paulo até para melhorar a produtividade, né? Sim. Conta um pouquinho sobre ele, como é que ele atua, se ele é realmente um remédio seguro. Ele não vai diretamente ter uma ação com essa parte da interação de hormônios de fome e saciedade. Ele age bem mais direcionado para a parte neurológica mesmo. Até ele é mais indicado para quem precisa dessa parte de atenção, da concentração, memória. Tem diagnósticos claros para a indicação e o auxílio dessa parte medicamentosa. E sim, ele é muito comum nessa parte empresarial, que melhora, você acaba falando um pouco melhor, você consegue estar com mais energia, estar mais concentrado. Tem gente que usa isso como droga também, né? Exatamente. Então também Na tem esse balada, né? outro Na lado. balada, pra estar com a... Exatamente, tem esse outro lado que acaba prejudicando, que era para ser algo, inclusive ficar mais tranquilo para quem realmente tem uma indicação, acabam levando para um outro lado que bagunça, né, a moral, inclusive, dessa medicação. Então tem que ter muito E claro. o efeito colateral dela também é pesada, né? Então, efeito colateral. Para quem já tem um quadro de ansiedade, às vezes está numa crise de ansiedade, ele pode piorar. Não vou dizer 100%. Uhum. Mas já peguei paciente que amigo fez, eu vou fazer, que eu tô precisando dessa energia. E fez, e de madrugada, coração aqui, uma angústia que não sabe explicar, sentindo o coração apertado, passando mal com a medicação. Os relatos que eu ouvi foi tipo assim, eu tô com energia lá em cima, eu fazia tudo, eu queria estudar, eu queria fazer tudo. Nem só de estudar, eu queria estudar, tô produtiva, não sei o quê. No outro dia eu tava lá embaixo, parecia que minha vida tinha acabado. É um remédio tarja preta, né? É um gente? negócio assim... Então é isso que a gente precisa pesar. Até que ponto tá sendo uma vantagem, com a responsabilidade, claro. Mas tem pessoas que precisam. E realmente é muito bem colocado, ele faz muito sentido, ele melhora a qualidade. Mas a gente precisa pesar sempre custo-benefício e indicação. Sim, Mas ele tem uma questão da fome. Então as pessoas sentem, eles estão tão ligados e realmente focados. Não pensam em comida. Não pensam na comida. Então é muito utilizado nesse sentido, essa associação, para tirar um pouco do foco da comida. Mas é importante lembrar da questão, e depois que eu precisar fazer um desmame? Ainda vai existir essa vontade de querer botar o foco na comida, então a gente precisa resolver o problema. E que seja algo que a gente consiga fazer a longo prazo. Quando a gente fala dessa parte psicológica, do emocional, são coisas que exigem um tratamento maior, e tá tudo certo. Tem mais algum remédio aí que a gente não saiba? Acho que eu conheço quase todos. A gente falou do Saxenda, que é parecido com o Ozempic. É a mesma substância, Saxenda. São substâncias diferentes. O Ozempic é a semaglutida, tá? E aí tem questão também da E o Saxenda? liraglutida. Ah, E qual é a diferença? Um é semanal e outro é diário. E tem uma diferença também na dosagem. O Ozempic, ele consegue chegar numa dose um pouquinho maior. Atualmente, a gente tem o Wegovy, que é a mesma coisa do Ozempic, só que o Ozempic vai até 1 mg e o Wegovy vai até 2,4. Só que lembrando, dose dependente também tem associação com o efeito colateral. Então, tem paciente que passou mal com a dose mínima. Não é porque o Wegovy é um novo, que é a mesma substância, idêntica, que eu vou conseguir utilizar. Ele vai ser reajustado com a questão da dosagem. Então, uma caneta de 1 mg do Ozempic não é o mesmo valor de uma de 2,4 da Wegovy. Mas, sinceramente, a de 1 vai ser o mesmo valor. Exatamente, a de 1 vai ser o mesmo valor. Mas a gente tá vendo que tem um ajuste bem páreo, assim, proporcional mesmo. O Mounjaro que a gente tem uma discrepância aí de valores, de fato, o investimento é diferente. E esse Saxenda, ele atua em... Não, é porque a dose é diária e o outro é semanal. Mas ele vai atuar no mesmo... No mesmo, tirar só a fome. que o tempo de ação da substância é menor. Então, tempo de meia-vida que a gente chama. Então, ele dura o dia. Amanhã você tem que tomar de novo, ele vai durar esse dia. Entendi. Então, depois de manhã, O tomar de Saxenda. novo. E vem cá, e essas substâncias todas,
elas podem ter o uso junto com bebida alcoólica, sim ou não? É uma pergunta muito recorrente. Inclusive, hoje de manhã mesmo, um paciente me perguntou se poderia fazer associação. Então, a gente ainda não tem a associação clara desse malefício com a parte de ingesta do álcool, da substância. Mas eu gosto de levar em consideração alguns pensamentos lógicos e fisiológicos. Então, a gente tem a metabolização também da medicação, parte acontecendo no fígado. A bebida alcoólica também, o álcool também. Então, pode ser que a substância tenha uma redução do potencial que ela poderia estar agindo no teu corpo por ter algum bloqueio ali. Assim como qualquer outra coisa, o álcool ele vai lá e diminui. Exatamente. Tá. Então, eu estou falando do pensamento de raciocínio. Então, o que a gente tem da fisiologia, tá? De estudo, para eu poder mencionar, a gente ainda está aguardando. E outro ponto também. A bebida, ainda mais dependendo do tipo que é, da quantidade, ela vai te inchar. Então, você tá ali perdendo peso, ainda mais nesse primeiro momento que perde uma quantidade mais expressiva, você vai ficar frustrado na balança, porque vai ter uma quantidade de inchaço maior. E a gente ele vai estar ali confundido na bioimpedância, não só com água, mas vai entrar para a parte de gordura, vai entrar do músculo. Então, acaba deixando um pouquinho mais difícil o nosso parâmetro claro de evolução. Então, eu gosto de levar... Só por isso? Não vai prejudicar no emagrecimento. Não, mas assim, a pessoa não vai passar mal porque bebeu. Não. Aí entra uma outra questão. A sensibilidade que o teu estômago, a parte intestinal já tá. Então, sabe, determinados tipos de comida já te deixam empachado, desconfortável. Então, o álcool, ele pode vir a te dar isso. Eu acho que a gente nem consegue beber muito. Então, exatamente. Então, até pelo hábito, porque às vezes não tá indo no mesmo ritmo do efeito da medicação com as mudanças do hábito. Então, eu tô acostumado, chegou quinta, sexta-feira, eu beber determinada quantidade. Você não vai conseguir, mas na tua cabeça tá normal ali. Você vai, quando vê, já tá passando mal. Ah, sim. Não tá aguentando. A bebida já não entra bem, exatamente, né? Já não entra bem. É uma quantidade diferente do que a gente é acostumado. Mas aí você vai tendo esse tato de percepção na sua vida. E aí Ou vai seja, reduzindo ajuda naturalmente. A não beber tanto. Já que você quer emagrecer. Eu não disse isso. Já que você quer emagrecer. Você tá tomando remédio, gastando. Isso. Caro, ainda vai encher a cara de pau. Eu falo agora do bolso. Eu vi uma cara de pau aqui. Que falou, né? A toda certa. Ela falou que não tá bebendo. E quem, doutora, assim, se aplica na segunda pra na sexta? Não. Poder beber? Não. Tem gente que pergunta isso, e sendo que eu boto exatamente na quinta-feira. Ela foi na quinta-feira. Eu boto na quinta porque eu quero exatamente o pico da ação no final de semana. Você vai deixar de sair, você vai deixar de ir pro restaurante. Você não vai. Eu quero que, inclusive, sua vida social continue bem com a sua família, sair com o marido, filho, etc. Pois é, mas daí você consegue, às vezes até ir no mesmo restaurante, mas você consegue escolher um prato melhor, você consegue comer, se sentir mais saciada de forma mais rápida, né? Comer menos e manter, então, junta, né, o social. Então, isso, inclusive, contribui para você levar o tratamento mais a longo sério, prazo. Exatamente. Vai dar certo. Olha, a gente ainda tinha muito papo, né? A gente sempre fala isso, porque a gente podia... a doutora tem que voltar para falar de chip da beleza, hormônios, né? Eu quero falar sobre isso. A gente precisava. Fica pro próximo. Mas bora finalizar com a nossa pergunta, né? Você é lembrada pelo quê? Assim, pelos teus pacientes? Uma coisa que marca muito lá é a conexão que a gente consegue ter, de fato, com o paciente, com os sonhos, com o objetivo. Olhar muito além de um objetivo, às vezes, dos quilos. É, de fato, o que aquilo vai transformar e, de fato, gerar diferença na vida dele. Então, eu preciso olhar essa dor, eu preciso buscar, eu preciso ouvir. Então, tem gente que sai chorando, a gente sai abraçando, porque precisa disso. Eu preciso entender como e por quê, inclusive, qual é o objetivo e como que a gente vai, como que isso vai fazer sentido, qual é a transformação. E a partir do momento que a pessoa vai vivendo o resultado, a transformação, a melhora na qualidade de vida, ela se sente abraçada, ouvida. Então, quantas vezes a gente ouve, né, a reclamação de que, poxa, ficou 5 minutos nem olhando a minha cara e já saiu. Então, a gente precisa dessa conexão para gerar confiança. O paciente se sente, como eu falei, é um caminho que não é uma linha reta, vai ter altos e baixos. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. E é o tipo de coisa que impacta em todas as outras áreas da sua vida. É a sua saúde.
Então, a gente precisa dessa confiança, dessa conexão, para, inclusive, ele dar o braço a torcer para as propostas que eu vou fazer de tratamento, das orientações e o que faz sentido ali na realidade, na correria. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, então eu preciso fazer algo que faça sentido na vida e Sim. que ele consiga levar a longo prazo, que ele tenha resultado. Resultado rápido é importante. Antigamente a gente falava, né, que resultado era ruim, porque já entrava no efeito sanfona, que emagrecia muito rápido, era negativo. Hoje a gente tem, inclusive, estudos falando, resultado rápido é positivo. Você fica mais engajado nesse processo, você vê a diferença na roupa. Sim. Você nem tá tão afim de ir pra musculação, fazer a caminhada, mas você tá vivendo um resultado que você Vai te vai estimulando. te Não, estimulando. é muito importante. As pessoas falando, notando a diferença, então isso importa. E a gente junta tudo isso e faz total diferença nos resultados dos pacientes e na recorrência deles de sentir essa confiança e tá lá com a gente. Doutora, deixa ali para aquela câmera lá, o Instagram, o contato da clínica, tudinho para poder entrar em contato com você. Tá ótimo. O Instagram é doutorabeatriz.med, D com D mudo. E se vocês quiserem entrar em contato, lá no link da bio do Instagram, vai direto pro nosso WhatsApp. Nós respondemos, temos uma equipe totalmente pronta para te responder bem rapidinho, já tirar todas as suas dúvidas, te dar um spoiler do que acontece, como é que a gente tem, qual é a nossa linha de pensamento e tudo que for bem mais específico dentro da consulta, eu sano todas as suas dúvidas. Gente, esse foi mais um Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toy Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau! Tchau!